Tem como enriquecer com a internet? Tem. Tem que aprender primeiro. Primeiro você desaprende muita coisa. Depois você começa a aprender. Depois você começa a testar. Depois você começa a associar com gente. E depois que você vai potencializar as coisas, aprender as ferramentas e tudo. Mas tem como? Tem. Tem uma coisa que eu me lembro bem, que o nosso Elietson Jardim é o líder disso, o mentor disso, que é o e-commerce. Eu lembro bem a minha frustração inicial com o e-commerce, porque eu não tinha alguém para me dar direção. Então, em 2013, quando eu fui para a empresa do meu sogro, a gente foi lá, comprou, pôs o e-commerce, não vendia. Eu ficava puto, os caras só vendeu esse trem para mim e tal. Não vendeu. Ficou 3 anos sem fazer esse negócio, depois o negócio começa a funcionar. Por que essas coisas acontecem? Porque você acha que só pegar uma fase vai funcionar. É igual fase de energia elétrica. Se você pegar uma fase de uma energia, ela tiver meia fase, a maioria dos equipamentos eletrônicos não vai funcionar. E aí você quer pegar uma fasezinha e fazer o negócio virar o terror. Eu que sou o cara que põe pressão, faz as coisas acontecer, em 2013 eu não consegui fazer dinheiro com e-commerce. E eu culpei o cara que me vendeu o produto. Ele me vendeu um programa para acoplar junto com o sistema da empresa para fazer as vendas. E não vendeu nada. Vendeu uma mixariazinha lá e eu foi puto com aquilo. 3 anos se passaram, 3 anos significa 36 meses. E aí só depois que a gente conseguiu vender esse negócio. Mas engraçado, não tinha mentoria disso, eu não lembro. Nunca vi uma pessoa falando disso. Tinha consultor que chegava na sua empresa e cobrava o olho da cara para resolver isso. Mas eu lembro que tinha empresário que mexia com isso e ganhava muito dinheiro. Só que o cara não deixava a gente nem chegar perto. E aí está o grande problema. Você está numa geração onde você tem pessoas abertas para você chegar perto e aprender com elas. Todos esses mentores que você está vendo aqui, a maioria deles são sócios, e os que não são sócios não são ainda, porque deve estar em teste. Por que eu estou te falando isso? A maioria esmagadora é sócio e líder de uma empresa nossa. Então alguém está aí na frente de um negócio, e os que não são, para não validar os 24 aí, pelo menos, acho que uns 4 talvez ainda não são, estão em teste para virar. Mas a maioria, quase todo mundo é sócio de um negócio, ou seja, são pessoas validadas e que fazem resultados absurdos. Então, qual que é a grande realidade da internet? A internet, qualquer pessoa pode enriquecer com ela. Mas se eu tenho CLT, como é que eu vou enriquecer? Passo 1, renda alternativa. Se você colocar como renda alternativa, você vai continuar no seu trabalho e algumas horinhas a mais você vai mexendo ali com aquela outra coisa. Você vai tomar um choque. Qual é o choque? O choque de como que eu fico aqui o mês inteiro, sendo que eu faço pouca coisa aqui na internet, esse negócio em poucas horas está dando o resultado de um mês? É a pergunta que você vai se fazer. Eu lembro quando eu ganhava na época uns 5 mil reais numa empresa de telefonia, eu achava o fim do mundo, eu achava ótimo. Aí eu fiz um evento, e no evento a gente faturou 300 mil. Eu trabalhei poucas semanas. Aí fiquei olhando. Não sei se vocês conhecem da minha vida, mas quase 8 anos de Brasil Telecom, eu ganhei algo em torno de 400 mil reais. 400 mil. Para ficar quase 8 anos da minha vida. Aí eu faço um evento com os amigos, poucas semanas, faturo 300 mil reais. Quando eu olho aqueles 300 mil em poucas semanas, eu falei, não é justo. Foi aí, para quem não sabe, onde eu fui picado pelo Rica Vírus. Rica Vírus é um vírus que, se você não encontrar com ele, você pode falar que você vai conseguir, que você não vai. O que é o Rica Vírus? É quando muda seu sistema nervoso central e você fala assim, preciso multiplicar a hora, eu preciso parar de agir pelo esforço o tempo inteiro, eu preciso de conectar com gente. O Rica Vírus vai mudar, vai moldar essa resposta em você. Quem fica uma vida inteira no CLT ganhando de 1.000 a 100 mil, pode ser 100 mil no CLT, tá? Você não tem Rica Vírus. O Rica Vírus vai levar você para negócios. Fala com a boca assim, ó, Rica Vírus vai te levar para negócios. Então é o seguinte, se você não achar esse Rica Vírus, você vai se esforçar, você não vai entender a linguagem das pessoas que estão prosperando, você não vai entender nada e você sempre vai ficar falando mal. De novo, eu sei que tem gente me assistindo aqui agora que está falando assim, mas isso não é para todo mundo. Essa é a fala de quem não tem o Rica Vírus. Como se todo mundo quisesse a mesma coisa que você. Você tem que decidir na sua cabeça. Você quer? Se você quer,
faça por você. Na hora que der certo, salve os seus. Na hora que você resolveu isso com os seus, faça transbordar para que outras pessoas que vão te ouvir também vão destravar. Então assim, alguém falou na internet hoje, o Marçal só fala com o público C, D e E. É engraçado. A minha mentoria é a mentoria mais cara do país e os caras que chegam perto disso levam o ano inteiro, eu faço em 4 meses. Meu curso que deu a última vez 700 pessoas, custa 20 mil por pessoa. Vocês é bom de fazer conta, dá para saber quantos milhões que faturou. Aí a pessoa acha que tem gente que não me ouve, só que eu não falo para nicho e nem para perfil financeiro, eu falo para todo mundo. Meu código de comunicação é para alma. Por isso que você vê menino gostando de mim, idoso gostando de mim. Márcia, mas também tem uma gente que odeia. Esse é o segredo, para você sempre estar na boca dos outros. Se tiver só gente te amando, você é fraco. Tem que ter os bobos que não cuidam da própria vida para fazer propaganda gratuita. Você imagina eu pagar 5 milhões de pessoas para ficar falando mal de mim? Aonde eu ia arrumar esse dinheiro? 5 milhões de carteira de trabalho, assim, assinada, fale mal de mim. A pessoa não cobra nada, cara. E ela fica lá falando, ou seja, até 2026 eu preciso de 50 milhões. Tipo, o tanto de gente que entrou na minha conta do Instagram esses últimos 30 dias é o tanto de gente que eu preciso que esteja contra. Que aí acabou. Aí o que eu preciso fazer em 2026 está resolvido. Mas até chegar lá, vamos resolver sua vida? Tá afim ou não? 2026 vai demorar algumas semanas ainda. Mas você na internet, em algumas horas, alguns dias, você já pode resolver isso. Então é o seguinte, se você falar, cara, eu quero enriquecer com a internet, pode escolher qualquer um dos 24 caminhos. Abre aí os 24 caminhos para mim, alguém. Eu quero ver todos aqui na minha frente. Os 24 caminhos. Eu sei que esse negócio que você fez, que te prende, chama-se compromisso, chama-se uma tal de estabilidade. É um negócio que você fez conta um pouquinho maior do que suas contas, né? Você fez despesas maiores do que suas receitas. E isso faz com qualquer ser humano que ele reduza a sua capacidade mental e ele não tome decisões difíceis porque ele tem certeza que ele não vai honrar seus compromissos. E geralmente as pessoas que são honestas, pessoas que são boas de palavra, são as pessoas que mais pagam o pato. Por quê? Porque essa pessoa não quer atrasar um boleto, essa pessoa não quer fazer nada fora do normal, porque a vida dela vai por água abaixo. Por quê? Porque ela não quer que a mãe dela ache que ela está devendo. Ela não quer nunca que um cobrador bate na porta. Só que é o seguinte, você tem que colocar um cobrador dentro de você falando assim, cara, se a gente atrasar 3 meses essas contas, a gente está indo numa rota de progresso que dá para a gente prosperar. Você não acha que vale a pena a gente atrasar isso aqui, crescer um pouco e depois nós volta pagando esses negócios? Marçal está falando, mas ele é bonitão, ele nunca ficou devendo ninguém. Eu vou falar infelizmente, porque eu queria ter essa experiência, mas não sei o que é. Nunca precisei dessa experiência. Marçal, por quê? Porque eu nunca parei de crescer, eu não sou tão ousado quanto você imagina. Eu sempre fui pezinho no chão, só que é uma velocidade com a aerodinâmica X que eu alcancei, eu comecei a voar, depois que eu percebi que eu estava com asa. Eu nunca fui o cara ousado, falar, vou apostar tudo que eu tenho, nunca fui de jeito. Então você está mandando eu fazer. Então, aqui está o problema. Eu não parei de crescer nesses últimos 16 anos, ininterruptamente. Não tem um ano na minha vida que eu não tenha parado. Não tem um ano que eu parei de crescer. Sempre crescendo avassaladoramente. Só que para quem olha no hoje, compara com ontem. Aos poucos, você não percebe esse crescimento. Eu não fui vendo esse crescimento. Depois de um certo ponto que eu tomei um susto. Tem como colocar aí no telão ou não? Eu quero mostrar para você, porque se você pegar os caminhos, e vou bem verdadeiro, se é uma pessoa que não gosta de estudar, não pegue esse caminho. Você quer resultado muito rápido? Vá por esse. Mas sabe, eu quero me encontrar. Então primeiro você resolve a sua cabeça, que eu acho que é o maior problema que você tem. Não é falta de instrução, instrução você tem demais. Se você aprender que tem instrução demais dentro de você, você vai fazer algo.